já puxando esse gancho aí, que aqui a gente vai pegando os ganchos aí. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco, assim, Sérgio, da tua experiência lá com os hospitais psiquiátricos, né? Você falou uma coisa que marcou muito, falou assim, cara, eu tenho a honra de já ter participado do fechamento desses hospitais psiquiátricos aí, né? Porque as pessoas eram esquecidas lá. Quando a gente trocou aquela ideia, até na consulta, você me falou aquilo que me marcou muito, sabe? Eu fiquei bem surpreso com as coisas que aconteciam. Você pode falar um pouco aí desses hospitais, por que está acabando, né? Por que acabaram, né? Pelo menos os municipais, né? Os municipais estaduais, os do governo. E falar também como esse teu processo de fechar esses hospitais também, né? Sim. Eu até te agradeço de novo pela oportunidade de estar falando disso, porque assim, é um trabalho muito invisibilizado. Né? Ninguém fala sobre isso. Ninguém conhece. E na verdade, se tem alguma coisa... eu sou muito... Quer dizer, eu trabalho no SUS, acredito no SUS. Né? Porque você não é só o teu consultório, né? Você tem uma matrícula, você trabalha isso, eu trabalho na prefeitura, na saúde mental da prefeitura. Né? Você é coordenador, né? Eu sou supervisor. Meu trabalho é ir nas equipes de saúde mental das unidades de saúde, equipes multiprofissionais com trabalho interdisciplinar, e a gente vai ali discutir os casos mais difíceis, mais paradigmáticos. Eu não vou lá para ensinar ninguém, porque são eles que estão no front, então eles que têm que inventar, né? Mas eu estou ali como um agente provocador, né, para que a palavra circule e se possa constituir alguma direção clínica para esses casos. E aí, é claro que a partir dessas direções clínicas para esses casos, a gente pensa as grandes direções para a própria unidade, né, as direções de trabalho. O meu trabalho no município, eu já trabalhei muitos anos, são 22 anos, né? Eu trabalhei no início na assistência e depois eu fui trabalhar com quem trabalha, né? Eu sou um militante da luta antimanicomial, né? Além de ser um servidor público, eu acredito muito nesse movimento, que é um movimento social. É um movimento que ele começou na década de 80, nos áreas de redemocratização do país, né? Saindo da ditadura, a gente começou, os técnicos de saúde mental, os familiares e os próprios pacientes, né, os usuários, começaram a se reunir e a tentar pensar uma outra forma de olhar as questões ligadas à saúde mental, à loucura, ao louco. Isso tem raízes, esse movimento, né, ele tem raízes, inclusive, desde o pós-guerra, com a experiência dos campos de concentração, onde a diferença ela era exterminada, né, ela era silenciada. A diferença, quer dizer, os judeus, os homossexuais, enfim, os ciganos, eles eram literalmente, era uma indústria, uma produção em série de morte, né? Onde essa diferença era encarcerada e destruída. Após essa experiência, isso começou a se pensar onde isso aparecia. Isso era reproduzido, por exemplo, no olhar sobre a loucura e sobre o louco, né? E aí começou a se olhar os hospícios, né? Aqui no Rio tinham 3, né? Quais eram os principais? O principal era onde hoje a UFRJ, ali na Praia Vermelha, né? Foi o primeiro, o hospício. Toda grande cidade se orgulhava de ter um grande hospício. E esse hospício foi construído na entrada da Baía de Guanabara, que quando se chegava de navio, se olhava aquela nossa, como eles são civilizados, olha ali um hospício, né? Na entrada da cidade. Então, na Inglaterra, na França, começaram a se pensar outras maneiras de lidar com a loucura e com o louco, né? E aí isso acabou reverberando nesse movimento social nos anos 80, né? De tentar pensar a loucura não como doença, né? Essa ideia de olhar a loucura como doença, tem um filósofo francês chamado Michel Foucault,
que ele tem um livro, é um texto chamado A Casa dos Loucos. Então, vários textos, né? Tem o Nascimento do Hospício, enfim. Mas é um texto no livro A Microfísica do Poder, aonde ele vai falar que durante muito tempo a loucura ela era alguma coisa que a cidade, que a polis conseguia abarcar. Até hoje, tem várias cidades onde tem um louco da cidade, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu morava no subúrbio do Rio, né? no Meia, e tinha um maluco na rua, e ele tinha umas estereotipias, ele ficava andando para cima e para baixo, sem camisa, de bermuda, e ficava pequeno, médio, grande. São Paulo, morou São Paulo, ficava assim o dia inteiro, sabe? E as pessoas não se incomodavam com ele, né? Em alguns momentos assim raros ele tinha uma crise e aí, né? Ele desaparecia, mas depois ele voltava. Eu poderia citar, por exemplo, o Profeta Gentileza. O Profeta Gentileza foi uma figura que ele era um empresário. Ele, desde pequeno, ele tinha algumas ideias e a chance de ter uma missão, né, que é uma missão divina, era alguma coisa que já estava presente nele. E aí teve um grande incêndio no circo em Niterói, onde morreram 500 pessoas e a grande maioria eram de crianças. E aí ele teve uma revelação de que ele teria uma missão de se desfazer de todos os bens, se mudar para lá, para consolar aquelas famílias, porque se constituía um lugar de romaria, né? E ele ficou lá durante anos, acolhendo aquelas famílias, abraçando aquelas famílias, né? E essa missão era para transmitir essa palavra e esse acolhimento pela cidade. Ele sai pela cidade numa túnica, né, carregando um estandarte, e começa a fazer inscrições nas vigas dos viadutos, nas colunas dos viadutos, né? Não é isso que a gente faz na vida. Não é isso, que a gente não passa a vida tentando se inscrever, e não é à toa em colunas, em vigas, né? Eu estou aqui porque eu consegui me inscrever, né, de alguma maneira, né? De uma maneira, claro, que é simbólica. A única diferença é que ele fazia no concreto, literalmente concreto, né? Essa é uma maneira de enxergar a loucura, não como uma doença, mas como uma diferença. O que o Foucault vai dizer? Num dado momento, quando surge o hospital, que era um lugar da asepsia, da segregação, né? Onde a doença deveria aparecer na crise, né? E na crise se revelaria a verdade da doença, onde o médico poderia dizer: eis aqui a verdade dessa doença, e tratá-la, né? Onde não havia a possibilidade de agentes externos não interferirem naquele fenômeno, a medicina começou a se apropriar da loucura como doença e do louco como doente, né? E isso lá foi pelo século XVII, né? E aí começou a se pensar nesse dispositivo do hospício. O que começou... Então, voltando, né, para a luta antimanicomial, a gente começou a perceber que tinha hospícios públicos, né, manicômios públicos. Os três grandes o Pinel, o Instituto Início da Silveira, no Engenho de Dentro, e a Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. Mas havia uma série de clínicas particulares que tinham convênios com o SUS. Esses convênios eles recebiam as pessoas, né? Essas pessoas ficavam lá e elas tinham uma contrapartida do SUS, onde havia um aporte financeiro para essas clínicas. Ora, o louco ali era o ganha-pão. Então, por que liberá-lo?
Tipo uma prisão perpétua, né? Aqui a gente não tem prisão perpétua, mas Sim. a pessoa ficava trancada lá o resto da vida, né? Isso. E tinha esses casos, assim, de muito tempo lá? 50 anos, 60 anos internado. Porra, que 60 anos internado. Que isso, cara? Teve a pessoa entrou quando era criança e só saiu velho. E como a loucura, ela não está dissociada de um olhar social, né? Quantas vezes, por exemplo, mulheres, né? Tô falando até hoje, mas enfim, principalmente no século passado, né? E até anteriormente, mulheres que se permitiam exercer sua sexualidade, por exemplo, eram consideradas loucas, né? E eram internadas pelos seus maridos. Pessoas que o hospício já abrigou presos políticos, né? O hospício já abrigou mulheres, pessoas com sexualidade desviante, né? Um dos lugares, por exemplo, eu conheci um rapaz, era um homem já de 55 anos, que ele tinha sido internado com 15 anos. Cara, o cara estava 40 anos internado. 40 anos. Ele foi internado porque a família descobriu que ele era homossexual e ficou internado lá. Uma pessoa da família, o pai, acho que era almirante, a mãe era auditora fiscal. Então, pela lei, já que ele era, enfim, estava ali, né, incapacitado, ele teria direito à pensão. Só que os irmãos eram tutores. Um dos irmãos morava numa cobertura em Ipanema, a irmã numa cobertura no Flamengo, ou vice-versa, não me lembro direito. E do que ele via desse dinheiro? Zero. Nada. Não. 3 rabanadas no Natal. 3 rabanadas no Natal. Quando aparecia um médico que resolvia tirar da alta, essa família tinha ligação política, ele era reinternado. É claro que depois de 40 anos, você tendo como horizonte o muro, a repercussão que isso produz num sujeito. As coisas mais simples, Peterson, que se elas mais prosaicas, mais do dia a dia, que se lhe retirado, qual é o direito? Qual a repercussão disso em você? Teve uma vez que um rapaz, que não era um rapaz que eu ainda estava na assistência, era um rapaz que eu não atendia, que ele tinha saído de 25 anos de internação no hospício em Paracambi. Ele retornou para a família. E aí um dia ele chegou muito angustiado, falou assim: Doutor Sérgio, eu estou muito angustiado. Aí eu pensei, puxa, deve ter dado alguma merda lá com a família. Tá, mas o que está havendo? O que está acontecendo? A manteiga no pão. Eu pensei, mas como assim a manteiga no pão? Eu pensei, será que ele está delirando? Né? Não, é o seguinte, no hospício, a gente recebia a manteiga já no pão. E lá no café da manhã, eu não sei se eu passo a manteiga, se eu não passo a manteiga. Tira o seu direito de passar manteiga no pão e vê qual é a repercussão que isso tem em você. Se você vai passar manteiga, quanto você vai passar, ou se você vai comer biscoito. O cara não tinha nem mais essa... Ele perdeu essa... Perdeu. Então, assim, nessa intervenção a gente, né, do rapaz, né, na outra situação, a gente entrou, né, com o Ministério Público, né, e essas pessoas, elas que passaram tanto tempo, elas recebem uma indenização, né, pelo mal que lhes foi feito, né, que é da União e do município. Nós temos equipes que lidam com toda essa inserção social, né? São casas e apartamentos alugados na cidade. Elas se tratam não na casa, porque ninguém aqui, se eu tenho dor de dente, o dentista não vai na minha casa. Eu tenho que atravessar a cidade e ir até o dentista. Se eu tenho um mal qualquer, eu vou até o hospital, eu atravesso a cidade. Então essas pessoas não são tratadas em casa. Elas são tratadas nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial, que são equipes multiprofissionais com trabalho interdisciplinar. E elas recebem um tratamento, que é variado, mas elas estão na cidade. E aí teve um caso que eu, inclusive, te contei, né, que foi um dos casos que mais me marcaram,
foi numa dessas clínicas que lá em Jacarepaguá, Clínica Amendoeiras, né? Quando eu entrei, no primeiro dia eu vomitei, porque eu nunca tinha sentido um cheiro tão horroroso, né? Era uma mulher que ela estava nua, no chão, misturada com fezes, misturada com comida. E a gente retirou essa mulher dali, fez todo um trabalho, né? Um ano depois, eu fui ali porque às vezes a pessoa não vai direto para uma casa ou um apartamento, né? Ela fica em determinados lugares, que é um certo lugar de transição, né? Que é para ter pessoas ali para cuidar dela. Para cuidar dela, né? Tem todo esse trabalho, né, de reinserção social. E aí eu estava num desses lugares, e aí apareceu uma amiga minha, assistente social, falou assim: você viu fulana? Que era essa mulher. Eu falei assim: não. Eu tinha passado por ela e não tinha reconhecido. Aí essa minha amiga falou: é aquela ali. Olha lá, ela lá. Ela estava com o vestido todo florido, com 2 bolotas de rouge na cara, cheia de flor de plástico no cabelo, indo assistir Vingadores, o filme. E eu me senti vingado ali. Porque surge isso, né? Essa potência, né? Quando você investe nessa humanidade, né? Sabe aquela coisa? Tem alguém aí? A gente tem que apostar que tem, né? Então, e eu vi resposta toda vez que eu bati na porta, né? Então esse trabalho ele é importantíssimo. A gente já desses institutos 3, né, públicos, a gente já conseguiu fechar o NISE no Engenho de Dentro. Vai se transformar, é alguma coisa que volta para a cidade porque é um espaço enorme. Então estão fazendo ali clínica da família, parques, centros culturais, né? A Juliana Moreno é um negócio absurdo, né? Absurdo, é um bairro, né? Também fechou, né? Eu tive o orgulho e a honra de participar desse fechamento, e agora só falta o Pinel, né? E tem gente lá internada ainda, enfim. No Pinel, sim, eu acho que ainda tem. A gente vai, porque a ideia é você poder ir criando os CAPs, né? Cada vez mais CAPs, esses centros de atenção psicossocial. Trabalho também, eu hoje estou como supervisor de um CAPS ligados a álcool e drogas, né? Que é isso, né? A gente poder pensar alternativas à internação. Né? Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E se você não quiser perder nenhum conteúdo, faça sua inscrição e ative as notificações.